Eu me sinto honrado e privilegiado de poder chegar até você através desse vídeo e eu espero que nós tenhamos um tempo proveitoso compartilhando a palavra de Deus aqui e que você também deixe o seu like nesse estudo bíblico, você compartilhe com bastante gente, se inscreve no nosso canal, escreve seu comentário, vamos caminhando juntos, isso tudo ajuda a propagar ainda mais a palavra de Deus através do nosso trabalho aqui. Correria demais, você não vê o dia passar, uma vida secularizada, muitas vezes engolida pelas coisas desse mundo e nessa correria da vida entram os nossos fracassos morais, falhamos, pecamos, enfrentamos crise de todo tipo, crise emocional, relacional, crise no trabalho, nos decepcionamos às vezes muito com pessoas da família, pessoas da igreja, nos decepcionamos com a própria igreja. E o que tudo isso tem em comum é que leva muitos a acharem que Deus não serve, que Deus está distante, que Deus está em silêncio ou que talvez Deus nem exista. Mas eu convido você para essa terceira reflexão baseada no Salmo 19. As outras duas estão salvas aí no nosso canal no YouTube, você pode conferir. Porque o Salmo 19 é um salmo que nos ensina a respeito de que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Davi precisou, esse salmo é dele, ele lidou com todo tipo de problema que nós também lidamos hoje em dia. E o Salmo 19 vem dizer, Deus existe sim, Deus é grande sim, Ele fala conosco, sua voz é poderosa, tem o poder terapêutico, o poder de nos resgatar, de nos salvar, de nos guiar. Na primeira parte do Salmo, nos versos 1 a 6, Davi vai mencionar, como o célebre versículo 1 diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Davi vai nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus fala assim. Deus não está em silêncio. No meio desse caos, dessa bagunça, dessa confusão, dessas decepções, Deus não está em silêncio e Ele fala de forma constante. A voz de Deus revelada na criação é silenciosa, mas ao mesmo tempo é audível e ela é universal, ela é ouvida em toda a terra. E isso nós chamamos de revelação geral de Deus, é quando Deus se manifesta pelo firmamento, pelas nuvens, pelo sol, pelos mares, pelas estrelas. Mas essa revelação geral, ela nos dá apenas uma percepção impessoal de Deus, a ideia de que existe um Deus, mas cadê? Existe um Deus, Ele é glorioso, Ele é criativo, e aí? Tudo isso declara o poder e a glória de Deus, mas não manifesta a vontade específica de Deus. Que plano que Deus tem? Que direção Ele quer me dar? Quais promessas Ele tem para mim? Como Ele pode me salvar? Essa comunicação de Deus não ficou esquecida. Essa comunicação especial de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. No verso 7 em diante é disso que Davi vai tratar. E por mais que a criação nos fascine, o pôr do sol no mar seja fascinante, a vista de uma montanha seja maravilhosa, a Bíblia é ainda mais, porque a Bíblia é a revelação específica do desejo que Deus tem de desfrutar de um relacionamento com você, de te ajudar, de estar contigo, de conduzir você pelo caminho. No estudo anterior, nós vimos os versos 7 a 9, 6 declarações poderosas sobre a palavra de Deus, 6 títulos com características e com benefícios que ela traz. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. É uma obra ampla, eficiente da palavra de Deus em nós. Nada, nem ninguém neste mundo opera em nossas vidas tal qual as Escrituras operam. A Bíblia é Deus falando.
A Bíblia é Deus trazendo respostas para você, soluções, caminhos. A Bíblia é Deus se fazendo presente e abençoando sua vida. Depois de perceber isso sobre a palavra de Deus, o Salmo não termina. Davi vai finalizar celebrando, em primeiro lugar, o valor dessa palavra. Quando a gente fala em valor, nós pensamos em coisas que valorizamos muito. O valor da comida na mesa, o valor da internet funcionando, o valor de fazer uma atividade física. Mas Davi vai falar aqui do valor da Bíblia, da palavra de Deus. Ele diz assim no verso 10: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O valor da comunicação escrita de Deus é formidável e ele é escrito em termos humanos com duas comparações. Primeiro, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. O ouro era o bem mais precioso que existia naquela época e hoje ainda é um bem preciosíssimo. Era o ouro que determinava o poder, a influência de um rei, de um imperador. A quantidade de ouro que ele tivesse representava muito do seu poderio. Davi fala aqui que a palavra de Deus é mais desejável não do que um ouro qualquer, mas do que muito ouro e ouro puro, ouro depurado, ouro com as impurezas removidas. A Escritura é muito, muito mais preciosa do que qualquer coisa que esse mundo tem a oferecer para você e que você esteja correndo atrás. E Davi prossegue na sua comparação para uma outra e ele diz: esses mandamentos, ordenanças, a lei, os preceitos do Senhor são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O que dizer sobre essa comparação? Este era um item valiosíssimo para a sobrevivência no campo aberto. Uma pessoa que saísse para caçar, para uma batalha, se tivesse um pouco de mel, ela tinha garantido a sua sobrevivência ali. Há quem diga que com uma colher de mel você tem energia para passar um dia. É fato que o mel puro é energia calórica deliciosa que satisfaz os nossos anseios físicos, e a Escritura é mel puro. Mel que vem e destila do favo, aquele melhor mel que satisfaz a alma. Ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus tem um valor incalculável, indizível, inexplicável. É uma fonte de prazer e enriquecimento. Nada do que esse mundo possa oferecer é mais precioso. Você já ouviu falar da Bíblia inglesa do século XIII? A Bíblia chamada Bíblia dos Mártires ou Bíblias dos Mártires. A história é a seguinte: essas Bíblias antigas são grandes e um terço da parte superior dessas Bíblias ela está guardada, ela vem coberta com sangue do seu proprietário original. O que aconteceu foi que Maria, a rainha, chamada sanguinária, reinou na Inglaterra. Foi uma rainha que odiou e aterrorizou os cristãos protestantes e assassinou vários deles. E ela mandava os seus soldados derramarem o sangue da pessoa morta e depois pegavam a Bíblia dessa pessoa e mergulhavam essa Bíblia no sangue. E algumas dessas Bíblias foram preservadas, chamadas de Bíblias dos Mártires. Cientistas fizeram testes no papel e confirmaram que as manchas escuras são de sangue humano. É interessante que ao observar essas Bíblias, além do sangue, você percebe cada página bem gasta por ter sido muito usada, muito estudada. Nessas páginas dessas Bíblias há manchas de lágrimas, você percebe marcas de dedos também, de pessoas que usaram e foram para versículos favoritos e páginas favoritas e muito leram aquele texto sagrado. Sabe por quê? Esses mártires nos ensinam até hoje, com a preservação das suas Bíblias, que a mais valiosa possessão que alguém pode ter é a Bíblia Sagrada. O sangue daquelas pessoas está ali para provar isso. Aquelas pessoas morreram por amor às Escrituras. Hoje, muitos cristãos estão morrendo porque não leem as Escrituras, não estudam, não obedecem, escolhem caminhos tortos, não dão valor para a palavra e acabam arruinando a sua vida até a morte. A Bíblia
é mais valiosa do que muito ouro puro, do que mel puro e depurado. Agora, a Bíblia opera em nós. Ela é valiosa porque ela opera profundamente e ela é preciosa porque ela vem de Deus e os seus efeitos são poderosos e perfeitos. O verso 11 diz assim: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Nós podemos elencar algumas coisas aqui que a Bíblia faz por nós quando nós nos expomos a ela. Lemos, meditamos, memorizamos em oração. Primeiro, ela adverte. A Bíblia adverte. A Bíblia avisa que tem um perigo à frente, evitando grandes problemas. Todos nós precisamos de avisos do perigo. Você tem isso nas rodovias, nas ruas, você tem isso em manuais de manuseio de equipamentos eletrônicos, você tem isso em lugares onde há fios de alta tensão, alertas de perigo. Davi diz que os mandamentos de Deus nos advertem contra perigos de vida, como, por exemplo, o perigo de uma vida financeira descontrolada. A Bíblia nos ensina sobre isso. Quando estamos à beira do divórcio, quando vemos o nosso casamento em crise, a Bíblia nos orienta a buscar uma recuperação e até a evitar que tragédias familiares aconteçam. A Bíblia nos alerta sobre perigos do sexo, da cobiça sexual, da pornografia. A Bíblia nos avisa de perigos, de heresias, ensinos falsos. A Bíblia nos alerta de tudo que pode destruir a nossa fé. Ela opera dessa forma. Você precisa se achegar às Escrituras para ser advertido por elas. Em segundo lugar, as Escrituras nos asseguram grande recompensa se obedecermos. Não há recompensa se você tiver uma Bíblia sagrada guardada na sua casa, empoeirando, aberta na sua sala. A Bíblia assegura grandes recompensas para quem a obedece. Recompensas espirituais. Paz, direção, certeza da vida eterna, autoridade na fé, disposição para servir ao Senhor, ousadia na vida de oração, no testemunho, por aí vai. Em terceiro lugar, a Bíblia, no versículo 12, nos revela ou capacita a saber o que é certo e o que é errado. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. O Senhor nos mostra pela palavra aquilo que é certo, aquilo que é errado e que nós não sabemos, não entendemos, não temos ciência. A Bíblia torna você capaz de discernir o que é bom e o que é mal, fazer escolhas corretas e ir por caminhos melhores. É a Bíblia quem faz isso. E por fim, a Bíblia, então, a gente pode dizer que ela revela o nosso erro. Ela nos poupa do pecado, nos tira da presunção, do orgulho, da transgressão e iniquidade dentro de nós. Porque quando lemos a Bíblia, na verdade, ela é quem está nos lendo. A Bíblia é quem está fazendo uma varredura, um pente fino em nossas vidas. E aí o que nós ganhamos com isso? Nos submetendo à Bíblia. Prazer, descanso, porque nós estamos vivendo por ela e para ela. Então nós percebemos aqui o quanto a Bíblia é valiosa, é inigualável. E o quanto a Bíblia opera em nossas vidas, nos advertindo do perigo, nos dando caminho para recompensas, nos capacitando a entender o que é certo e errado, nos livrando do nosso próprio pecado. E aí não tem uma maneira mais bonita desse salmo terminar do que o que encontramos no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Sabe o que eu vejo aqui? Essa comunicação de tão valiosa, tão poderosa, tão profunda, é uma comunicação que transforma. Você já recebeu um telefonema que mudou sua vida? Talvez uma ligação te convidando, avisando que você entrou numa faculdade pública? Um telefonema dizendo que algum familiar querido faleceu? Um telefonema trazendo você para uma vaga de emprego? Essas comunicações, essas informações que você recebeu transformaram você para sempre. A comunicação divina conosco não faz menos do que isso.
Quando nós buscamos uma vida religiosa e espiritual sem as Escrituras, são trajetórias que são estéreis, não têm fruto, nos sufocam e nos matam. Se você apenas seguir leis religiosas, regulamentos, regras humanas, usos e costumes, quando você se baseia na sua própria opinião, seu discernimento, o que você acha que é bom e mal, certo e errado, você segue o seu feeling, isso não dá em nada. Quando você vive buscando aquilo que dá certo e o teu raciocínio é isso, não, eu vou agir assim porque isso vai ser melhor. Quando você busca o misticismo, experiências emocionais apenas, quando você segue uma vida religiosa em que você idolatra líderes como um bispo, um padre, um pastor, um suposto apóstolo, quando você segue essas coisas, quando você busca autoajuda, mensagens motivacionais para cada dia te colocarem para cima, quando você busca na espiritualidade caminhos para ser próspero materialmente, se livrar de doenças e mazelas, essas trajetórias são estéreis, sufocantes e mortais. Mas quando você busca uma experiência espiritual como a do salmista Davi, baseada nas Escrituras, você vai ter como ele uma experiência de vida espiritual frutífera, vibrante. Uma experiência de uma relação pessoal com Deus intensa, profunda, introcável, inigualável. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa é a vida vibrante que Davi obtém a partir da comunicação de Deus com ele. Comunicação geral, pela criação e universo, mas de maneira especial, pela comunicação escrita na palavra de Deus. Davi tem experiências com Deus, reais, profundas, próximas, íntimas. Ele deseja sinceramente agradar o Criador que ele conhece, agradá-lo com palavras, com meditação do coração, com seus pensamentos. Ele está eufórico, ele está empolgado, ele está entusiasmado, ele tem um ímpeto para viver. Ele tem motivo para viver, ele conhece Deus porque Deus fala com ele, ele sabe o que Deus pensa, o que Deus deseja e ele responde desejando sinceramente agradar ao seu Criador. E ele também louva esse Deus porque ele o conhece de perto e ele o chama de rocha e ele o chama de redentor. São dois títulos muito bonitos, fantásticos para Deus. Só quem conhece Deus pela palavra pode chamar Deus de rocha e redentor. O Deus que é a rocha onde eu firmo a minha vida e onde eu estou firmado e estabelecido. O Deus que é o meu redentor. O Deus que me resgata de caminhos maus. O Deus que me resgata do meu pecado e me compra para si. Pense e repense. Faça ajustes no tipo de trajetória espiritual que você está buscando e trilhando. Você tem buscado uma experiência de vida baseada nas Escrituras? Ou em qualquer outra coisa? Troque tudo pela palavra de Deus. Como está o seu tempo diário na palavra? Compare esse tempo com a palavra com o tempo que você gasta com outros afazeres. E seja bem sincero e honesto com essa avaliação. Será que você não tem colocado esta mensagem que vale mais do que todo o ouro do mundo, todo o mel depurado do mundo, você não tem colocado ela em segundo plano e dado mais importância para o teu emprego, para as tuas redes sociais, para os seus filmes, suas séries, seus jogos, suas atividades físicas? Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua agenda, em termos de você ler em oração, memorizá-la, meditar nela e buscar a presença e a comunhão com Deus através dela. Será que Deus fala audivelmente? Se você parar diante das nuvens do pôr do sol, será que uma voz divina falará com você? Será que alguma coisa que você sente no seu coração, alguma vez pode ser voz de Deus? Será que uma pessoa chamada de um profeta pode chegar até você e dizer que há uma mensagem que Deus, o Criador dos céus e da terra, tem para você e pronunciar essa mensagem? Sim, Deus é poderoso para fazer isso. Ou não, isso é questionável. Mas é inquestionável que Deus falou e fala pela Bíblia o suficiente e necessário para se manifestar em você, guiar você, curar você, orientar seus passos. Portanto, tome a decisão hoje de ter esse tesouro, esse ouro em mãos e saborear desse mel poderoso, saboroso e totalmente nutritivo.
Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por se comunicar conosco nas nossas idas e vindas nesse mundo, nesse caos que nos cerca, nas decepções, tragédias, por estar ao nosso lado, em nossos fracassos, em nossas falhas. O Senhor vem até nós, pela Tua palavra, nos confortar, guiar, fortalecer e instruir. Que de nossa parte, nós aprendamos a ouvir a Tua bendita voz. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Fique com Deus.